Radê, pessoal. Ué, vou explicar você agora. Ela sai mais cedo. Ai, professor, tem que ir de ônibus. Ela mora lá no Morumbi. Ué, você morar na roça? Agora ela mora aqui na cidade. Agora ela é garota da cidade. Urbana agora? Então, na aula de hoje, vamos falar sobre uma filósofa política, uma pensadora aí do campo social, a Jane Addams, que viu na transição do século XIX para o século XX, entre 1860 e 1935, na Inglaterra. Na verdade, nos Estados Unidos da América, onde ela vai atuar, ali, principalmente em Chicago, fundando instituições de caridade. Ela é do movimento progressista, portanto, era de esquerda, acreditava no progresso da sociedade, e esse progresso deveria se dar com a intervenção do Estado, produzindo, promovendo a proteção aos mais necessitados. Ela defendia que o Estado deve intervir para proteger os pobres, principalmente crianças e mulheres, que são os grupos mais frágeis da sociedade. As mulheres, quando abandonadas, principalmente nessa época aqui, uma cultura patriarcal, elas muitas vezes ficavam sem fonte de renda, sem condição de sobreviver, e algumas vezes com filhos tendo que cuidar e criar. Então, eram esses grupos vulneráveis que ela buscava atender com as suas instituições. Então, ela defendia uma reforma social, ela era contra a revolução, ela era contra a violência, ela era uma pacifista, ela defendia, ela acreditava que era possível a gente construir uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, uma sociedade que protege os mais necessitados, sem precisar recorrer à violência, sem revolução, sem armas, como queria, por exemplo, o marxismo do século XIX. Então a legislação protetora na América para ela era vergonhosamente inadequada, ou seja, não protegia principalmente as pessoas que mais precisavam. A terra da prosperidade, do sucesso, da riqueza, da liberdade, era uma terra que deixava boa parte da sua população na miséria, sem oportunidades, sem condições, sem liberdade de fazer escolhas, de escolher onde estudar, de escolher onde morar, de escolher onde ser tratado, de escolher o que comer, porque não tinha nada disso, não tinha acesso a nada disso, não tinha oportunidade para chegar a usufruir de nada disso. Então, os Estados Unidos, como terra da liberdade, terra da prosperidade, era, segundo Jane Addams, apenas uma ilusão. Funcionava com um grupo seleto, mas para a grande parte da população isso não acontecia, não se concretizava. Então, por isso é preciso uma legislação protetora que protegesse os pobres, os necessitados, em especial as mulheres e as crianças. Nos anos de 1880, Otto von Bismarck, o chanceler alemão, introduz os primeiros programas de seguridade social, que são programas aí que buscam, através do Estado, proteger aquelas pessoas, aqueles grupos sociais mais vulneráveis, mais pobres, marginalizados, excluídos. Depois, em 1884, também no século XIX, o Toynbee Hall foi aberto aí, o Toynbee Hall, que foi a instituição que ela criou, para poder proteger, para poder cuidar de mulheres e crianças necessitadas. Foi aberto em Whitechapel, na zona leste de Londres, para oferecer instalações aos pobres aí. Na verdade, a Jane Addams visitou em 1887, não foi ela que criou o Toynbee Hall, ela vai criar depois uma instituição em Chicago, nos Estados Unidos. Ela foi lá visitar para conhecer, para pegar a ideia e levar para os Estados Unidos da América, lá na Inglaterra, da Inglaterra para os Estados Unidos. Em 1912 foi criada nos Estados Unidos da América a Secretaria da Criança para administrar os fundos para o bem-estar infantil. Os norte-americanos sempre foram contra a intervenção do Estado nesse tipo de assistência social. Eles sempre acreditaram que a livre iniciativa poderia produzir isso. E a Jane Addams vai falar que não. Por mais que ela fundasse suas instituições com doações privadas, ela defendia que as doações privadas eram limitadas e não tinham condição de atender todo mundo que precisava. Então, se a gente ficar esperando a boa vontade das pessoas, nós não vamos conseguir atender todo mundo que é carente, todo mundo que necessita. Ela foi, Então aí a Secretaria da Criança aí começou a administrar esses fundos, fundo que recebia, mas de maneira de doação, e aí ela queria que o Estado usasse dinheiro público para poder criar instituições para atender essas pessoas. Em 1931, a Jane Addams tornou-se a primeira mulher norte-americana a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, o Prêmio Nobel da Paz. Em 1935 e 1935, o primeiro Sistema Nacional de Seguridade Social foi criado nos Estados Unidos depois da crise de 29. Nós tivemos a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, isso produziu uma crise e fez com que a população norte-americana, em massa, fosse despejada, ficasse nesse estado, não tinha onde morar, não tinha o que comer, não tinha como sobreviver. E aí,
a partir de algumas medidas, principalmente do presidente Roosevelt, começa o início, um germe de criação de um estado de bem-estar social. Procurava dar assistência para essas pessoas, dar condições mínimas para elas poderem sobreviver. Moradia, com alimentação, com condições para ali fazer algum tipo de formação para conseguir um emprego. Então, promovendo a educação como chave para que houvesse oportunidade para todos, a Hull House foi a casa que ela criou, para poder atender essas pessoas. Tinha o jardim da infância para atender crianças, clube para crianças mais velhas, ali entre adolescentes e jovens, e aulas também para os adultos, e acolher principalmente mulheres e crianças, porque eram os dois grupos que, segundo a Jane Addams, eram os mais frágeis, vulneráveis. Então, essa é a Jane Addams, uma progressista, uma mulher de esquerda, uma teórica, e que defendia então que o Estado devia intervir para dar assistência social para quem mais precisasse, especialmente para mulheres e crianças. Isso deveria ser feito através da reforma social, através de, muitas vezes, políticos eleitos que pudessem mudar a legislação e criasse ou desenvolvesse uma legislação que protegesse as pessoas mais vulneráveis. Compreenderam aí? Alguma dúvida? Tranquilo? Favorável? Por hoje é isso aí, galera. Olha.